A dramática saída dos hebreus do Egito é um tema que fascina judeus e cristãos em todo o mundo. Muitos acadêmicos, é claro, consideram isto uma lenda. Será que houve mesmo um êxodo? Podemos crer nessa parte do relato bíblico? O êxodo é, sem dúvida, uma das histórias mais emocionantes do Antigo Testamento. E muitas pessoas pensam que Moisés seria o protagonista, mas isto não é verdade. Moisés é apenas um personagem coadjuvante. O verdadeiro protagonista de toda a trama é o Deus de Israel. Para compreender melhor essa importante narrativa e verificar a historicidade do relato, nossa equipe mergulhou um pouco mais na história egípcia, procurando entender o contexto do fim do domínio dos Hyksos e como os achados podem lançar luz em mais essa porção da história bíblica. Evidências, temporada especial, Egito. O primeiro complicador da história do Êxodo estaria justamente no sentido teológico que ela carrega. Isto não seria um problema para um ateu que nega a realidade espiritual dos fatos, mas sim para um teólogo que se diz crente, mas não acredita na historicidade do relato. O que muita gente não sabe é que as narrativas bíblicas funcionam como uma série de dominós em fileira. Se o primeiro deles cai, derruba todos os demais. O evento de Cristo, a sua morte na cruz e a veracidade dos seus ensinos se sustentam na historicidade dos eventos descritos no Antigo Testamento. Se não houve Adão e Eva, por exemplo, também não houve nenhum pecado que condenasse toda a humanidade. Logo, a cruz não tem eficácia redentora. E se não houve Moisés, então os 10 mandamentos também não possuem origem divina. São apenas leis humanas e nada mais. Viu como é complicado do ponto de vista teológico negar a historicidade dos fatos bíblicos? Não se trata de escavar o terreno já com a intenção de encontrar algo. Isto seria desonestidade acadêmica para dizer pouco. Mas o que devemos fazer de maneira honesta, de maneira clara, é investigar o terreno da arqueologia para ver se há evidências que sustentem a historicidade da Bíblia Sagrada. Este, sim, é um legítimo exercício acadêmico. O mais curioso, porém, é que os primeiros ataques à realidade histórica do Êxodo não partiram de descrentes ateus, mas de teólogos religiosos que iam às igrejas e oravam antes do culto. Na última metade do século XIX, o crítico da Bíblia alemão Julius Wellhausen polarizou a teoria de que os primeiros 6 livros da Bíblia, incluindo Josué, seriam escritos no 5º século antes de Cristo, ou seja, cerca de 1000 anos depois dos eventos ali narrados. Para ele, toda a história registrada na primeira parte das escrituras hebraicas não era história literal, mas tradições populares do passado. Os relatos anteriores eram considerados apenas um reflexo da história posterior de Israel. O grande problema para o cristão que nega a historicidade dos fatos é que, se a Páscoa não foi real, se foi apenas uma lenda, então Jesus, que é considerado a nova Páscoa para o cristão, também seria uma lenda. Percebeu o problema? E esta advertência vale também para todos os que são judeus. O Dr. D.A. Herbert, especialista em Antigo Testamento do Seminário de Fuller, referiu-se à importância primária do Pentateuco para que possamos compreender a relação entre o povo de Israel e Deus. Ele diz: sendo um registro da revelação e a reação a ela, o Pentateuco testifica dos atos salvíficos de Deus, o qual é o soberano Senhor da história e da natureza. O ato concêntrico de Deus no Pentateuco, e de fato no Antigo Testamento, é o êxodo do Egito. Foi então que Deus irrompeu na consciência dos israelitas e revelou-se como o Deus que redime. O discernimento obtido por meio dessa revelação capacitou-os, sob a liderança de Moisés, a reavaliar as tradições de seus antepassados, vendo nelas o desabrochar do relacionamento de Israel com Deus, que havia florescido tão brilhantemente na libertação da escravidão do Egito. Ainda outro estudioso, Dr. Dilkey, que lecionou em Chicago, Cambridge e Harvard, demonstrou que a experiência do Êxodo teria a historicidade do Sinai como ponto essencial da religião bíblica. Ele afirma: para nós,
O Êxodo reveste-se tanto de um interesse histórico quanto confessional. A questão daquilo que Deus fez no Sinai, em outras palavras, não é apenas uma questão para exame do erudito da religião e da teologia dos semitas, mas é muito mais uma questão para a consideração do crente contemporâneo que deseja prestar o seu testemunho atual quanto aos atos de Deus na história. O argumento maior dos críticos está na quase total falta de evidências históricas, ou seja, na compreensão deles, se o povo hebreu de fato esteve aqui no Egito, era para se encontrar indícios de sua presença aqui, mas não encontramos nada, nem no reino, nem nas aldeias, muito menos na península do Sinai. Por isso concluem que toda essa história de hebreus escravos no Egito seria apenas uma lenda e nada mais. Considerando o que vimos sobre Avares, percebe-se que não é bem assim. Podemos não ter artefatos diretos, mas muitos indícios positivos, ainda que indiretos, apontam para a presença hebreia na região. Vamos fazer uma comparação. Imagine que a África produzisse uma lenda dizendo que escravos africanos foram parar na China e que esses escravos construíram as muralhas da China. Imagine ainda que esta mesma lenda dissesse que os escravos saíram todos por ordem maravilhosa de Deus, por um milagre de Deus da China, e que o imperador chinês, com todos os seus soldados, haviam morrido no meio do mar. O que aconteceria? Ora, se isso foi realmente uma lenda, era de se esperar que houvesse um relato contemporâneo dos chineses desmentindo aquele episódio dos negros saindo de lá com mão poderosa de Deus. Agora, se isso fosse verdade, o que deveria se esperar era um silêncio dos chineses, motivado pela vergonha que tiveram em perceber a derrota de seu povo para um povo estrangeiro. Pois é exatamente isto que vemos em relação aos hebreus e aos egípcios. O silêncio, diferente do que dizem os minimalistas, não vai contra o texto bíblico, pelo contrário, o endossa. Foi vergonhoso demais para Faraó a sua derrota no Mar Vermelho. Portanto, nenhum descendente da corte real ou súdito do Império Faraônico ia querer contar essa história para os seus descendentes. O Egito, lembremos, continuou como um poderoso império durante o cativeiro babilônico, época em que, segundo esses autores, o relato do Êxodo teria sido forjado. Por que então ficariam calados diante da propagação dessa história? Por que não a desmentiram? Jamais os minimalistas conseguiram apresentar um único texto antigo, mesmo dentre as bibliotecas inimigas de Israel, que desmentisse uma assertiva histórica feita pela Bíblia. E tem mais um detalhe. Todo estudioso da história antiga sabe que os egípcios tinham o hábito permanente de apagar o nome e a história de todos os seus inimigos, ainda que esses inimigos fossem pessoas da família faraônica que morassem dentro do palácio. Ora, se eles faziam isto com inimigos do próprio sangue, que dirá em relação aos hebreus? Eles não iam querer propagar uma história onde sairiam como perdedores, onde Faraó e seu exército terminaram mortos sob as águas do Mar Vermelho. Esse último argumento, no entanto, é negado por muitos céticos da historicidade bíblica. Veja dois exemplos. A revista Super Interessante publicou em maio de 2008 um artigo de capa sobre o Êxodo. Nele, o autor diz: "Esse roteiro parece ter mais furos do que um queijo suíço. Para começar, nenhum documento egípcio ou de outros povos do Antigo Oriente Médio traz qualquer menção a José, ao faraó que o empregou ou à fuga em massa dos israelitas." Nisto, a matéria cita a opinião do professor Ayrton José da Silva, docente de Antigo Testamento do Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto, em São Paulo. Isso é um problema grave. O argumento de que os egípcios não registravam derrotas é falso. A saída de um pequeno grupo nem era um revés,
e eles relatavam derrota sim, mesmo quando diziam que tinha sido um empate. É verdade que em algumas estelas comemorativas, como a de Meremptah, estão mencionados alguns inimigos de Faraó. Mas o que o professor não notou é que ali estão mencionados nomes de cidades, não nomes próprios de pessoas. Este é um detalhe que não pode passar em branco. Estes, com raríssimas exceções, eram apagados e por isto não encontraremos nem Moisés, nem José citados nominalmente em seus monumentos. Ademais, leve-se em consideração que os hebreus não eram uma nação com um exército, um rei, uma capital. Eram apenas um bando de escravos. Que glória haveria para Faraó dizer que derrotou seus próprios escravos e publicar isto? Seria a mesma coisa que um pai escrever no diário oficial que ele e sua esposa elegeram seu bebê como a criança mais linda do mundo. Não tem o menor sentido esse tipo de coisa. Ademais, ser derrotado pelo Deus desses escravos seria algo que Faraó não queria perpetuado nos registros históricos depois de sua vida. Pois, para a surpresa de muitos, a história do Egito possui uma gama de faraós que desapareceram por completo, sem deixar rastros, e de outros cuja existência só nos foi conhecida por um único artefato. Este selo de procedência incerta é a única evidência que temos da existência de um faraó chamado Nuia, que pertenceu à 14ª ou 15ª dinastia egípcia. Se não fosse a grafia de 5 selos como este e uma parte fragmentada do papiro da lista de Turim, jamais saberíamos da existência de outro faraó chamado Apep I ou Apófis I. Esta é a pedra de Palermo, comprada em 1859 por um comerciante italiano e levada para o Museu de Palermo. Embora fragmentária, ela é a única evidência que temos de uma lista de soberanos que governaram a região do delta do Nilo antes da unificação. Estes faraós não constam na lista real de Manetho e nem em nenhum outro documento egípcio. Eu quero dar mais um exemplo para você ver que não é exagero dizer que José e Moisés e outros personagens do Êxodo possam ter desaparecido da história egípcia sem deixar rastros. Eu estou mencionando faraós, com todos os seus feitos e grandezas, que simplesmente evaporaram da história. Arqueólogos da Universidade da Pensilvânia descobriram este sarcófago em Abidos, Egito. Num dos rebocos havia este nome, que se lê Senebkai. Trata-se de um faraó do segundo período intermediário que até então ninguém sabia que existia. Até mesmo Tutankhamon e Hatshepsut por pouco tiveram seu nome apagado da história. Suas tumbas foram praticamente a única coisa que os arqueólogos encontraram deles, e mesmo assim, sua descoberta só se deu no século XX. Ora, se foi assim com grandes monarcas que dominaram a terra do Nilo, por que seria diferente com Moisés? Ademais, se eu negar a historicidade de um personagem apenas pela falta de evidências diretas a seu respeito, o que farei com grandes nomes de faraós que estão na lista de Manetho e Palermo? Simplesmente seriam lendários? O motivo do desaparecimento fácil de registros egípcios, apesar do muito que já se encontrou, estaria na forma como eles lidavam com o nome de uma pessoa, especialmente se essa fosse tida como opositor ou inimigo. O nome próprio para os egípcios era muito mais do que simplesmente um modo de chamar uma pessoa. Significava a essência da sua individualidade, a sua própria vida. Mesmo ao adentrar no paraíso do mundo dos mortos, chamado em egípcio de Iaru, a própria existência da pessoa dentro desse paraíso dependia de por quanto tempo o seu nome continuava sendo lembrado. Ainda que o corpo, a tumba e todos os artefatos relativos a uma pessoa desaparecessem por completo, enquanto o seu nome fosse lembrado no mundo dos vivos, ele teria uma eternidade no mundo dos mortos. De fato, alguns estudiosos defendem a teoria de que a crença egípcia daquele período versava que
cada vez que era pronunciado ou lido o nome de uma pessoa morta, ela receberia pão e cerveja no mundo dos mortos. Isto para que pudesse se alimentar e continuar vivendo ali na eternidade. O esquecimento, porém, de seu nome representava a sua aniquilação total. É justamente por isso que não é incomum encontrar em paredes com várias inscrições hieroglíficas o nome de uma pessoa completamente apagado ou borrado. Era uma maneira de fazer com que ele fosse definitivamente esquecido no mundo dos vivos e não pudesse continuar vivo no mundo do além. É famosa entre os egiptólogos a conspiração do harém formada para matar o faraó Ramsés III, que reinou durante a 20ª dinastia egípcia. Interessante que no papiro judicial do caso, os inimigos do faraó não são chamados pelo seu verdadeiro nome. Eles recebem apelidos como Mesh-de-Surra, Ra o odeia, e Bin-em-Vast, maligno de Tebas, ou ainda Pe-Rekamef, aquele que Ra cegou. Ora, não precisamos ser experts no assunto para entender que ninguém jamais colocaria um nome assim no seu filho. Este era apenas um apelido, uma forma de fazer com que o seu verdadeiro nome caísse no esquecimento. Isso sem contar que o nome da pessoa conspiradora também foi retirado do templo de Midnet para não ser jamais pronunciado ou lembrado. É por essa razão que eu não me surpreendo nem um pouco de não encontrar o nome de José, Moisés, muito menos o episódio do Êxodo, mencionado num papiro ou numa inscrição hieroglífica qualquer. Pelo contrário, eu me admiraria se encontrasse. E não podemos nos esquecer do Império dos Ixos, sob o qual provavelmente viveu José. Esse período dos Ixos marca a transição entre o final do livro do Gênesis e o início do livro do Êxodo. Voltando um pouco na história, vimos que em certo período da trajetória egípcia houve uma grande disputa política entre o faraó e a elite religiosa e administrativa do Egito. Dessa maneira, ambas as partes entraram em desacordo e assim membros da elite que estavam interessados em bater de frente com o faraó permitiram que alguns povos estrangeiros adentrassem o território egípcio. Foi nesse contexto que os Ixos, povo de origem asiática, ocupou a região norte do país, bem próximo ao delta do Nilo, isto em busca de alimentos, pois, de acordo com certos historiadores, o território que habitavam passava por uma rigorosa seca. Recapitulando, enquanto os faraós egípcios estavam na sua briga política com a alta sociedade do país, os Ixos estavam se preparando economicamente e militarmente com o emprego de armas poderosas e a criação de um exército de cavalos e cavaleiros que tornou bem fácil atacarem o Egito, dominarem a região e se fixarem nela. Essa relação entre Ixos e egípcios habitando o mesmo território provavelmente se deu de forma pacífica, embora alguns acreditem que foi através da guerra. De qualquer forma, podemos dizer que ambas as sociedades tinham uma relação íntima uma com a outra, até que as brigas começaram a acontecer. De acordo com documentos da época, esta relação começou a ficar deteriorada a partir do momento em que os Ixos estenderam seu domínio por todo o território, mesmo que mantivessem algumas práticas, religiões e costumes típicos dos egípcios. Dizem que o seu erro está justamente aí. A partir do momento em que se conquista um território e não impõe a sua cultura a esse povo conquistado, antes dando-lhes liberdade para cultuar alguns costumes de sua própria cultura original, pode-se criar então um ambiente perigoso, pois os dominados não conseguem se desligar de suas raízes e, desta maneira, podem usar isto como motivo de futuras revoltas contra o seu domínio atual. Já em relação aos egípcios, propriamente dito, o que aconteceu com eles é o processo normal de qualquer povo que é dominado por um povo estrangeiro.
nasce em si um sentimento de independência, de nacionalismo, de desejo pela recuperação do poder que antes era de seus ancestrais. Para recuperar esta unidade política, o Império Egípcio teve que entrar em duas batalhas. Os Ixos não eram os únicos desafetos de Faraó. Ao norte, uma batalha foi travada contra os mesmos e ao sul, outra contra um outro povo, os Núbios, que também estavam a favor dos Ixos. O Estado egípcio, então, acabou ganhando essas batalhas, vencendo os Ixos e consolidando novamente o seu poder sobre todo o território. Agora, é muito curiosa a forma como provavelmente os egípcios retomaram o poder. Um papiro da 19ª dinastia, proveniente do reino de Meremptah, traz um conto aparentemente exagerado, mas que relata o estranho estopim da guerra entre Ixos e tebanos. Segundo a narrativa, Apep, faraó dos Ixos, não conseguia dormir direito à noite devido ao barulho que os hipopótamos tebanos faziam. A narrativa se encerra com o rei egípcio do sul, Senequerra-Taal, reunindo seu conselho de guerra para guerrear devido à afronta do país vizinho. É claro que essa história deve ser vista com desconfiança, porque nós só temos o lado do rei do sul, o lado de Tebas. E também não sabemos até que ponto esse ronco dos hipopótamos foi apenas uma desculpa para convencer o povo a entrar na guerra. Seja como for, segundo as informações do papiro de Meremptah, a querela entre os reis durou aproximadamente 30 anos e foi formada em curtas campanhas com exércitos igualmente pequenos. A batalha se iniciou entre Apep, rei do lado Ixo, e Senequerra-Taal, rei do lado tebano. Sua múmia está hoje exposta no Museu do Cairo e é sem dúvida a mais bizarra de todas. Os ferimentos provocados em sua cabeça e sua face demonstram a violência com a qual ele foi assassinado, provavelmente no campo de batalha. Após a morte de Sequenerra, Camose subiu ao poder e se tornou o último faraó da 17ª dinastia. Ele também batalhou contra os Ixos e os venceu. Camose foi um faraó que viveu pouco tempo no poder, mas que também era extraordinário nas batalhas. Os egípcios o apelidaram de Camose, o Bravo. O relato de suas vitórias está nessa estela comemorativa, hoje disposta no Museu Arqueológico de Luxor. Como ela não menciona Mênfis ou outra grande cidade do norte, se suspeita que Cames nunca atacou Avares, embora isto seja assunto controverso. O fato é que ele derrotou seu último faraó e assumiu o poder. Mas Camose morreu cedo e por isso ele ficou pouco tempo no poder. Aliás, ele nem foi sepultado com todas as honras faraônicas, o que indica que ele morreu antes que a sua tumba ficasse completamente terminada. Quem o substituiu no trono foi seu irmão mais novo, Ahmose, com apenas 10 anos de idade, uma criança ocupando o trono do Egito. Mas ele cresceu e ficou no trono aproximadamente uns 25 ou 30 anos. Embora tenhamos pouca documentação de seu governo, sabemos que ele ainda continuou combatendo milícias íxias que permaneciam isoladas. Esta pintura de guerra, por exemplo, o apresenta combatendo ferozmente os Ixos e derrotando-os. Ahmose adquiriu uma certa xenofobia quando estava no poder. Ele tinha verdadeiro ódio dos estrangeiros, mas de certa forma tolerou a presença dos asiáticos no delta do Nilo, especialmente em Avares. Talvez por isso que os hebreus continuaram morando no território. Também é importante notar que Ahmose dominou a região de Canaã e obrigou muitos de seus moradores a pagar-lhe pesados impostos. Fontes históricas e indícios arqueológicos, no entanto, dão conta de que, sobre o antigo assentamento de Avares, foi erguida outra cidade, talvez com o intuito de apagar a memória do antigo assentamento dos Ixos.
Quem fez a mudança ainda é motivo de incerteza, mas o oportunista Ramsés, como era costume de seu governo, colocou estátuas de si mesmo sobre o terreno e proclamou-a como a sua cidade, Pi-Ramesse, ou a Casa de Ramsés. Esta é aparentemente o que sobrou de uma das muitas estátuas de Ramsés que haveria nesse lugar. Ele queria mesmo que o seu nome ficasse na história. Com tudo isso que aprendemos, é possível levantar a hipótese de que aqui, em Avares, ficaria a terra de Gósen e a famosa cidade de Pi-Ramesse, e Amose seria aquele que a Bíblia descreve em Êxodo, capítulo 1, verso 8, dizendo: levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. A continuação da história é dramática. Como Deus interveio de maneira miraculosa para salvar o povo hebreu do Egito. Mas essa história você verá no próximo programa Evidências. Fique ligado com a gente. Semana que vem no Evidências. Ora, o reinado de Ramsés II estaria quase 150 anos depois da época de Hatshepsut e seus contemporâneos. Então, que argumentos teríamos para dizer que o êxodo ocorreu numa data e não na outra? Uma das coisas que ficaram claras em relação ao início da 18ª dinastia faraônica é que os novos reis do Egito não queriam jamais que o poder caísse, mais uma vez, nas mãos de estrangeiros. Parece que o domínio ixo ainda estava presente em seus corações e em seus temores.